Então vamos começar o nosso debate. Nesse primeiro bloco, os candidatos respondem a perguntas feitas pelos representantes dos veículos da Central de Eleições da Rede Bahia, TV Bahia, G1 Bahia e Bahia FM. Cada representante pergunta a um candidato e um segundo candidato é escolhido para comentar a resposta do primeiro candidato. Dando sequência, agora de acordo com o sorteio realizado numa reunião anterior com os assessores dos candidatos, quem faz a primeira pergunta deste bloco é a jornalista Valma Silva, do G1 Bahia. Valma, muito bom dia. Antes da gente dar início, a gente vai realizar aqui o sorteio para saber qual candidato que vai responder a pergunta feita por Valma. Olha só, o candidato escolhido do DE da Vitran. Candidato, por favor, se dirija até o púlpito. Candidato, quem o senhor escolhe para comentar? Daniel. Candidato Marconi, por favor, também se dirija ao púlpito. Valma, por favor, a sua pergunta. Bom dia, Joyce, bom dia aos candidatos e a todos que assistem ao nosso debate. Candidato do DE da Vitran. A população de Paulo Afonso se queixa de problemas no transporte público, como falta de ônibus em determinados horários. No seu plano de governo, o senhor apresenta ideias, sugestões, entre elas a criação de integração em diferentes modalidades do transporte público municipal, chegando a falar até em metrô. No entanto, a cidade tem apenas os ônibus convencionais e não está em nenhum projeto de expansão do metrô do governo da Bahia. As atividades são apenas concentradas em Salvador e Lauro de Freitas, como sabemos. Então, como é que o senhor planeja ampliar os modais e colocar uma integração em prática, sendo que o município conta somente com ônibus convencionais? Obrigada pela pergunta, Valma. Candidato do DE, o senhor tem 2 minutos para responder. Bom dia. O transporte público realmente tem passado por diversas dificuldades na cidade de Paulo Afonso. Qual é a solução para resolver esse problema? Primeiro fator é fazer uma nova licitação para mais uma empresa de transporte público na cidade de Paulo Afonso. Além da licitação para trazer mais uma empresa de transporte, há uma necessidade de começarmos a fiscalizar para atender aos bairros mais carentes que hoje não passa o transporte. Ou seja, através de mais uma empresa, poderemos estender o amplo acesso para que as pessoas tenham a possibilidade de pegar o transporte público na cidade de Paulo Afonso, que está de difícil acesso. Então ficaria 2 empresas na cidade e fazer com que a empresa ofereça um transporte com mais qualidade, um transporte com ar-condicionado que não tem, começar realmente a colocar um aplicativo para as pessoas se conscientizarem onde está passando o transporte nesse momento, para não ficar horas, como tem acontecido hoje, no ponto, aguardando o transporte que não passa. Então, essas serão uma das medidas que eu irei proporcionar como gestor da cidade de Paulo Afonso. A cidade de Paulo Afonso hoje se encontra abandonada pelo transporte e a gestão pública não faz nada. Ou seja, a população tem sofrido muito, muita gente parou de estudar por falta de transporte público na nossa cidade. E eu pergunto ao gestor atual, como isso pode estar acontecendo numa cidade do nível e do porte de Paulo Afonso? Pessoas ficarem sem educação por falta de transporte. Obrigada, candidato. Candidato Marconi, o senhor tem 1 minuto agora para comentar. Lamentavelmente, o prefeito deveria estar aqui para responder o colapso na administração pública que ele está deixando em Paulo Afonso. Uma dívida de mais de 80 milhões de reais. O prefeito, na sua tamanha irresponsabilidade, com o seu grupo político, deixou de lado o transporte público. O transporte público hoje tem área descoberta, tem bairro que não está sendo atendido, tem pessoas que trabalham e estão indo a pé. Mas o prefeito não tem consciência do que o ser humano precisa ter, que é a dignidade. Os milhões, os dinheiros, tá saindo.
Agora, ampliação não está tendo. Houve sim uma licitação que era para trazer ônibus novo com ar-condicionado e Wi-Fi. Terminou o primeiro mês e no segundo mês os ônibus da Atlântico foi sucateado e está lá em Paulo Afonso com a frota reduzida. Inclusive a prefeitura devendo também a essa empresa. Obrigada, candidato. Candidato do DE, o senhor tem 1 minuto para réplica. E o principal fator é que as pessoas, a população não tem culpa do transporte não estar funcionando, porque é uma obrigação do município fiscalizar. Porque o transporte ele precisa ser fiscalizado, porque hoje, além da educação estar sendo prejudicada, o trabalhador também está sendo prejudicado, porque muitas empresas não têm contratado pessoas que moram nos bairros, porque não têm como elas irem trabalhar, porque o ônibus não passa. E isso é, sim, uma obrigação do município fazer essa fiscalização, e essa obrigação do município não tem acontecido na cidade de Paulo Afonso. Então, sempre houve 2 empresas de transporte público na cidade, eles tiraram e colocaram somente uma para deixar a população sem transporte. Ok, obrigada, candidatos. Podem se sentar novamente. Agora, de acordo com o sorteio realizado numa reunião anterior com os assessores dos candidatos, quem faz a segunda pergunta deste bloco é a jornalista Gabriela Braga, da Bahia FM. Bom dia, Gabriela. Antes da gente conversar, vamos realizar aqui novamente o sorteio. Marconi Daniel, candidato escolhido para responder a pergunta. E seguindo as regras do debate, quem vai comentar é Dr. Juliano. Peço para que os dois possam ir para o púlpito. Gabriela, agora sim, pode fazer a sua pergunta. Oi, Joyce, bom dia a você, a todos os candidatos e a quem acompanha a gente aqui no debate. Candidato, Paulo Afonso tem sofrido com o avanço das baronesas nas águas do Rio São Francisco que banham a cidade. O município tem enfrentado o problema ao longo dos últimos anos. Porém, para além do turismo, a área da saúde e o lazer também são afetados pela água coberta com a vegetação. A prefeitura chegou a fazer a retirada das baronesas algumas vezes, mas a vegetação voltou. Caso seja eleito, o que o senhor pretende fazer para solucionar o problema de uma vez por todas, sem colocar em risco, claro, o meio ambiente? Obrigada, Gabriela. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. Eu quero aqui dizer que o trabalho da baronesa que a prefeitura fez ao longo dos tempos foi enxugar gelo, foi manter contrato de pessoas aliadas à prefeitura. Não foi um trabalho que deveria ter sido feito de forma concreta para que aquela orla, aquela prainha, assim como é conhecida, pudesse ter a dignidade das pessoas estar ali tomando banho e ter uma área de lazer. Me comprometo com o meio ambiente, que a gente precisa fazer uma requalificação, junto com o governador Jerônimo, o presidente Lula, fazer um projeto de contenção para que pudesse estar evitando que essas baronesas chegassem até o local do banho e em outros lugares também, como a Prainha do Centenário, mais conhecida. Hoje, a baronesa ela afeta. A prefeitura só está preocupada com o contrato de ir lá e tirar, e cada vez mais acabando com a prainha. E tem um grupo político, que é a extensão da prefeitura, que fica fazendo vista grossa, que também contribuiu com a destruição hoje e do colapso da administração. Saúde pública, nós temos sim que estar tratando da saúde primária, PSF, atendendo dia a dia, sem faltar médico e medicamento. Hoje, Paulo Afonso, os PSFs não têm atendimento. Centro de especialidade com realmente a especialidade que cada cidadão precisa para tratar de sua enfermidade. O hospital, que eu tenho uma luta de 10 anos, e hoje nós estamos vencendo essa etapa de ter um novo hospital. Paulo Afonso gasta absurdamente um dinheiro que, inclusive, chega a faltar de pirona, medicamento, e os pacientes comprar medicamento para levar
dentro do hospital. E o outro grupo, que é a extensão da prefeitura, que compactuou com essa destruição, pouco está preocupado. O Paulo Afonsino está pagando com a vida pela irresponsabilidade da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso. Obrigada, candidato. Candidato doutor Juliano, o senhor tem 1 minuto agora para comentar. Essa situação é apenas mais uma que mostra o desgoverno que a cidade de Paulo Afonso enfrenta nos últimos anos. E caracteriza muito bem o que eu consigo chamar e dou o nome da indústria da baronesa, porque vem alimentando ao longo dos últimos anos interesses escusos e, mais uma vez, a falta de respeito com o recurso público. E as baronesas, elas não afetam somente a água em si, a questão da sustentabilidade, mas impacta diretamente na geração de emprego e renda em Paulo Afonso, porque afeta diretamente o turista. As nossas áreas de banho, elas estão completamente tomadas por baronesa. Nós precisamos, sim, ter medidas efetivas, estudos específicos que mostrem soluções, não somente para retirar da água, mas dar uma finalidade produtiva, como, por exemplo, a produção de adubo e fertilizante. E dessa forma, transformando aquilo que hoje é considerado um lixo em algo produtivo para a geração de emprego e renda na cidade de Paulo Afonso. Nós precisamos dar finalidade produtiva às baronesas. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigada. Candidato Marconi, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Lamentavelmente, nem o prefeito e nem a extensão da prefeitura está aqui, que era para explicar ao povo de Paulo Afonso para onde foi mais de 4 bilhões e 500 mil reais ao longo dos 8 anos e Paulo Afonso está no colapso. Infelizmente, faltou os grupos políticos, que dizem ser 2, mas é um só, a extensão. Inclusive que o segundo grupo, ele compactuou com a destruição de Paulo Afonso. Nós temos que ser responsáveis. Infelizmente, eles deveriam estar aqui para falar olho a olho com o Paulo Afonsino. Mas você sabe o que é isso? É falta de vergonha. Isso é irresponsabilidade com o dinheiro público. Pessoas que hoje estão passando por dificuldade na saúde, pessoas que hoje estão sofrendo pelo PSF, falta de remédio, falta de material para curativo. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigada. Podem se sentar novamente. Agora, de acordo com o sorteio, quem faz a terceira pergunta deste bloco é o jornalista Alain Oliveira, do Ibaía. Bom dia, Alain. Olha só, quem vai responder a pergunta de Alain é o candidato doutor Juliano, do Republicanos, e quem vai comentar é o candidato do DE, da Vitran, da Rede. Peço para que vocês possam ir aos púlpitos. Agora sim, Alain, pode fazer a sua pergunta. Bom dia, Joyce, candidatos e quem nos assiste. Candidato, o senhor apresenta diversas propostas para a saúde de Paulo Afonso, chegando a ocupar quase 7 páginas do seu plano de governo. Já em demais áreas importantes, como economia, políticas para mulheres e meio ambiente, as iniciativas não preenchem tanto espaço. Como o senhor pretende convencer a população de que dará atenção aos outros setores municipais e não apenas à saúde, onde tem vivência e proximidade enquanto médico? Exatamente pela minha experiência. Obrigada, Alain. Um instante só, candidato. O senhor tem 2 minutos para responder a partir de agora. Tudo bem. Exatamente pela minha experiência na área médica, eu consigo enxergar e identificar que a prioridade para um povo é a sua saúde, é o estar bem. Não adianta uma cidade desenvolvida, uma cidade com infraestrutura, se nós temos um povo doente, um povo adoecido, que anda sofrendo pelos maus cuidados com a saúde pública. Então, prioridade do governo, doutor Juliano Medeiros, como médico e como alguém que conhece a importância da saúde pública e sabe que é possível fazer saúde pública de qualidade, desde que haja compromisso com o cidadão e respeito ao recurso público, é cuidar da saúde do cidadão Paulo Afonsino. Em primeiro lugar, é cuidar da saúde. O cidadão Paulo Afonsino com saúde, ele vai poder trabalhar. Então, o segundo ponto seria investir na educação, formação da nossa população para a geração de emprego e renda. Aí sim, com um povo saudável, com um povo preparado para o mercado de trabalho,
nós estaremos correndo atrás, em tempo integral, também para a geração de emprego e renda na cidade de Paulo Afonso, a fim de que, quando essas vagas de emprego forem geradas, quem vai ocupar essas vagas são os cidadãos paulo-afonsinos, que hoje são as vítimas do descaso público, do poder público Paulo Afonso, com cada cidadão paulo-afonsino. Nós vemos mães que não conseguem assistência nas portas de hospitais. Nós vemos mulheres grávidas, no momento especial, que não conseguem ter uma assistência humanizada dentro de uma maternidade. Nós conseguimos ver serviços públicos que não atendem à demanda da cidade, desde o serviço público básico até os de alta complexidade. Na verdade, Serviço Público de Saúde de Paulo Afonso virou um balcão de negociação, onde os políticos negociam com os seus eleitores aquilo que já é seu por direito. Então, infelizmente, o cidadão paulo-afonsino hoje negocia para ter uma saúde mínima, que já é precária, tendo que, literalmente, se vender para a velha política. Obrigada, candidato. Candidato Dudé, o senhor tem 1 minuto para comentar. É bem interessante falar da saúde de Paulo Afonso. A saúde de Paulo Afonso realmente está precária. É algo inaceitável. Você chega em um bairro do complexo do BTN, onde a única maternidade que tinha foi fechada e as pessoas acabam ficando desassistidas. Moramos numa cidade onde não tem um centro oncológico, onde não temos um posto para o homem. Ou seja, a saúde de Paulo Afonso cada vez está mais esquecida. E quem sofre com tudo isso? A população. A população que tem que pagar. Por quê? Onde estão os gestores? Cadê a gestão? Cadê o dinheiro da saúde? Cadê a saúde pública? Cadê a gestão pública? O povo precisa ter mais respeito, mais dignidade. As pessoas têm sofrido por falta de médico, por falta de exames, cada vez mais e mais. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigada. Candidato Dr. Juliano, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Um dos pilares da gestão, Dr. Juliano Medeiros e Ivelisse do Bogó, é sim a geração de emprego e renda, trazendo liberdade econômica e política para o nosso povo. Mas o nosso povo precisa estar saudável para poder ocupar essas vagas. Nós investiremos nos vocações, nos potenciais da cidade, na indústria do agronegócio, na indústria do turismo. Iremos fazer de Paulo Afonso um grande centro de tecnologia. Com a localização privilegiada que nós temos, nós iremos criar em Paulo Afonso um grande centro de distribuição e logística, aí no BTN, na entrada da cidade, conectando o sul-sudeste do país ao extremo norte. E não basta só isso, nós iremos atrair outras indústrias, como a indústria farmacêutica e a indústria de laticínios, tendo em vista que Paulo Afonso é uma bacia leiteira. Com todo esse avanço, Paulo Afonso, não somente a indústria, mas todo o comércio será mais forte do que nunca e nós iremos transformar a cidade da energia na verdadeira capital do trabalho. O nosso compromisso é gerar emprego e renda para Paulo Afonso e libertar o seu povo. Obrigada, candidato. Tempo encerrado. Podem se sentar novamente. Como apenas 3 candidatos vieram para o debate, conforme sorteio prévio, não teremos perguntas da TV Bahia, veículo que completa a nossa central de eleições. Terminamos assim o primeiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Paulo Afonso.